te adorar. Foi que eu nasci. Cumpra em mim.
Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti, perdida. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Amém, igreja? Boa noite, graça e paz. Deus abençoe a todos que estão aqui hoje. Vamos estar orando aqui pelos pedidos. Vamos estar orando aqui pelos pedidos de oração. Todos aqueles que colocaram seus pedidos aqui, aqueles que não colocaram, que Deus possa atender aquilo que está no coração. Temos aqui o primeiro pedido, Marcos, casamento. Que Deus abençoe a vida do Marcos com a esposa. E diz em Provérbios que a herança
vem dos pais, mas a boa esposa é o Senhor quem escolhe. Então que Deus possa estar colocando uma boa esposa nas mãos do Marcos, que Deus possa estar abençoando essa união. Camila e família, cura e libertação dos vícios. Deus, nosso Deus poderoso, tudo Ele pode. E quando nós pedimos aí que Ele vem mesmo para nos libertar, cura e libertação, restauração de casamento. Nós temos aqui um querendo casar, outro querendo restaurar, né? Então nós estamos aí tribulações, mas que Deus possa estar abençoando também essa restauração de casamento, salvação, consolo familiares e amigos. Oh Pai amado, Pai querido, nós cremos em Ti, Senhor, que é o Todo-Poderoso, que todas as coisas Tu podes, Senhor. Oh Pai, sabemos que passamos por dificuldades, pois na palavra o Senhor mesmo disse que passaríamos por tribulações, mas que nós possamos ter fé e coragem, pois nosso Senhor Jesus venceu o mundo. Oh Pai, então nesse que nós cremos, nós sabemos que toda dificuldade que nós passarmos, Ele estará conosco para vencer conosco também. Obrigado, Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, nesta tarde, Senhor, nesta noite. Em muitos lugares nós poderíamos estar, mas melhor é estar na casa do Senhor um dia do que 1000 lá fora, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o pregador aqui desta noite, Senhor, assim como o Senhor já vem abençoando desde os louvores, Senhor. Que esses louvores cheguem, Senhor, como aromas agradáveis a Ti, Senhor. E nós cremos, Pai, mais que ouvidos abertos para nós, Tu estás com as Tuas mãos estendidas para resolver todas as nossas situações, Pai. Oh, Pai, obrigado, Pai. Oramos também pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada um que ofertar aqui, que dizimar na casa do Senhor, assim como Abraão dizimou na casa de Melquisedeque, Senhor, assim como foi dizimado, Senhor, e grande bênção Ele recebeu, Ele foi muito abençoado, Senhor. Que nós também possamos fazer por obediência, Senhor, não por obrigação, não por negociação, Senhor, mas sim nós possamos aqui vir por amor a Ti, Senhor, para que nossas tendas sejam alargadas, Senhor, para que nós possamos, Senhor, colaborar com os missionários, que possamos colaborar também com os cursos que são ministrados na nossa igreja, Pai. Obrigado, Pai. Que Deus abençoe esta noite, que nós saiamos daqui diferentes e abençoados, cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Jeová é o teu cavaleiro, então correu para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro, então correu para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. Boa noite, graça e paz. Mais uma vez, uma satisfação para mim. A gente gosta aqui de estar junto com os irmãos. Eu sempre creio que eu saio daqui mais abençoado do que deixando algo proveitoso para os irmãos, mas na misericórdia e graça do Senhor, eu creio que Ele pode fazer realmente uma obra através de cada um aqui. E, de novo, eu sempre saio muito grato mesmo pela presença do Espírito que cada irmão aqui traz, porque realmente tem impactado as nossas vidas. Isso é bênção para todos nós. Quer fazer uma oração? Pai Santo e Fiel, muito obrigado, Deus, obrigado porque a sua misericórdia, a sua graça se renovaram mais um dia nas nossas vidas, ó Deus, e é por causa da sua misericórdia que nós não somos consumidos. Por isso, tenha compaixão da minha vida, Senhor, perdoa os meus muitos pecados, os pecados da minha casa, da minha família, Deus, os pecados nossos como igreja, Senhor, limpa o nosso coração, limpa as nossas almas, ó Deus, e obrigado porque se nós podemos ter acesso à sua presença, porque o Senhor Jesus Cristo pagou por isso com o seu sangue precioso, e não existe bem maior do que o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, pelo seu infinito poder, ó Deus, e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E obrigado porque, Senhor, a salvação pertence tão somente ao Senhor, ó Deus, Todo-Poderoso. Por isso rendemos toda a honra, glória e adoração ao teu santo nome, porque só o Senhor
mensagem para terminar um ciclo. Então, hoje a gente vai terminar um ciclo, tá? Eu sei que o legal, acho que de alguns que talvez não tenham acompanhado nas outras vezes que a gente compartilhou sobre esse tema, porque despertou interesse, imagino. Mas assim, só recapitulando, né? Em duas oportunidades que a gente teve aqui com os irmãos, né? Me veio no coração de compartilhar sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sei que assim, isso é um assunto inesgotável, né? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala de quem é o Senhor Jesus, às vezes de maneira mais direta, às vezes não tão direta, mas está sempre apontando o Senhor Jesus Cristo. Mas assim, tem um livro na palavra que realmente fala demais assim, de características do Senhor Jesus, e não por acaso acho que ele ficou para o final, né? Como se fosse o grande finale da Bíblia, né? Que é o livro de Apocalipse. Ali eu creio que tem assim, realmente características, assim, descrições muito profundas, né? De quem é o Senhor. E eu gosto muito da ideia de a gente procurar meditar em cima de tudo isso, né? Porque como é bom conhecer mais e prosseguir e conhecer o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo. Ele é realmente o nosso Deus. E ainda que tenha várias outras descrições no mesmo livro de Apocalipse, também para não ficar algo extenso demais, né? O que a gente veio compartilhando nessas oportunidades foi de como o Senhor se apresenta para as igrejas ali da Ásia Menor, que é junto à Turquia. Lembrando que lá no começo de Apocalipse, o Senhor ele manda um anjo ali, né, mostrar as coisas para o apóstolo João, e ele fala: escreve isso que você está vendo. Ele fala e manda para essas 7 igrejas. Já vale até aqui uma curiosidade, porque às vezes a gente olha as cartas que o Senhor Jesus mandou para cada uma dessas igrejas, e realmente ele mandou cartas específicas para 7 igrejas, até mais ou menos na mesma região, de novo, a região que hoje é a Turquia, na parte asiática. Mas ele falou para mandar para todas. Então eu realmente creio, e eu já vi alguns estudos que deve ser realmente o que aconteceu, né, dada a orientação do próprio Deus. João mandou 7 versões do livro inteiro. Então todo mundo recebeu as 7 cartas, claro que tinha as direções específicas, mas eu creio que ele fala também que aquela revelação toda ela é muito importante para todos nós, né? E aí, independente da situação, e as igrejas tinham momentos e questões específicas, cada uma delas, né? E aí ele dá orientações. Até comentamos, né? Tem 2 igrejas que o Senhor só dá elogios. Imagina que beleza? Mas ele ao mesmo tempo fala: poxa, vocês precisam continuem assim. Por quê? Porque eles estavam sofrendo. Até comentei das outras vezes, e não vai ser diferente hoje. São cidades importantes ali daquela época. Então normalmente na Leste, as 7 cidades prósperas eram famosas por terem muita riqueza, né? Mas assim, por exemplo, em Presmirna, que a gente falou no primeiro desses na primeira dessas palavras, né, que a gente compartilhou, lá para Esmirna ele fala: sendo a sua pobreza. E isso ficava ainda mais evidente porque eles estavam num lugar que tinha muita prosperidade, né? E aí, só recapitulando, então a gente falou até agora de 5 igrejas das 7. Tá? Fica a curiosidade para todos. Da primeira vez a gente falou justamente de 2 igrejas que só receberam elogios: as igrejas de Esmirna e de Filadélfia. Para Esmirna, o Senhor Jesus fala, né? Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, daquele que morreu e tornou a viver. E ele escreve a sua carta. Depois ele fala para Filadélfia, ele fala: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. E ele explica: que ele abre e ninguém pode fechar, que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele fala coisas muito bacanas também ali para a igreja de Filadélfia, mas também explica que entende as dificuldades que eles passavam, né? Então essa foi a primeira das mensagens. Quem tiver curiosidade, pesquisa sobre Filadélfia e Esmirna. Acho sempre válido se mergulhar muito nesses textos de Apocalipse. Aí na segunda oportunidade a gente falou daquelas igrejas que tinham tanto algumas correções a serem feitas, mas também tinham motivos de elogio, né? São 3 delas, né? A primeira delas, que é Éfeso, né? O Senhor ele se apresenta como aquele que tem 7 estrelas e anda entre os 7 candelabros de ouro. Isso é algo que o próprio apóstolo João explica no capítulo 1, né?
foi assim que ele viu o Senhor Jesus, né? Depois ainda, aí, acho que é tudo no capítulo 2, ele escreve para a igreja de Pérgamo, e para a igreja de Pérgamo ele fala: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes, né? A palavra mesmo, né? Que sai da boca do Senhor, também conforme uma visão que João teve lá em Apocalipse 1. E depois ele fala para a igreja de Tiatira: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. A gente falou um pouco de cada uma delas, só para a gente dar uma recapitulada. Quem não esteve ou quem não se lembra, aí se despertar curiosidade é sempre bom, porque a gente pode meditar mais e querer conhecer realmente mais do Senhor Jesus. Então, para hoje, ficou, você pode assustar, né? Que eu deixei isso para o final, né? Mas as duas igrejas para quem o Senhor Jesus não faz elogios. Ele só faz assim repreensões. Mas eu estava pensando que talvez justamente porque esse pessoal estava precisando de uma chamada de atenção, né, um pouco mais forte, eu creio que para isso o Senhor, imagina, ele tenha se revelado com mais profundidade ainda. De novo, todas as características, todos os aspectos do Senhor são importantes, e ele fez isso para todas as igrejas, né? Mas imagine que, pelo fato que ele está falando, prestando atenção aqui, né? Ele faz com ainda mais profundidade. Então, por isso que não queria focar no fato de que essas igrejas eram assim, passíveis de tanta correção, mas no fato de que, para elas, o Senhor, então, ele precisa deixar muito claro assim, quem ele é. Claro, ele fez isso outras vezes, mas ele vai continuar trazendo, inclusive, mais aspectos aqui. Então, de novo, queria falar das igrejas de Sardes, de Laodiceia. As duas estão no capítulo 3 de Apocalipse, e a gente vai ficar principalmente nos versículos 1 e 14, que são os versículos em que o Senhor se apresenta. Né? Já que a ideia aqui é falar de quem é o Senhor Jesus, então vamos falar de quem ele é pela maneira como ele se apresenta para essas igrejas. Então, lá para... Eu estou com um texto da Nova Versão Internacional, eu trouxe uma atualizada aqui, talvez a gente alterne um pouco, tá? Mas assim, pelo menos os que eu conheço melhor são os da Nova Versão Internacional. E mais para frente eu vou explicar aqui, inclusive eu percebi depois que um dos termos na tradução dessa Nova Versão Internacional, eu acho até que é um pouco menos preciso do que os demais, mas a gente deixa para comentar um pouquinho mais para frente. Então, a primeira dessas igrejas é a igreja de Sardes, ali no versículo 1, né? O Senhor ele fala para essa igreja: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Até se apresentou de uma maneira simples, não precisa ser qualquer coisa, né? E inclusive, ele repete uma coisa que ele falou lá para Éfeso, lembra? Ele começa falando que ele tinha 7 estrelas em sua mão, né? E ele fala de novo: esse é aquele que tem as 7 estrelas. Não vou explorar muito esse assunto porque, de novo, já está lá na carta, né, para Éfeso. Desculpa, só não vou confundir com a carta de Paulo aos Efésios. Os Efésios, pô, eles ganharam uma carta de Paulo com o Senhor Jesus, né, lá no Apocalipse. A igreja era muito importante mesmo, tá? Só brincadeiras à parte, talvez fosse a cidade mais importante da região, e Paulo teve um trabalho muito próspero ali, né? Então, assim, eles impactaram realmente, foi um dos lugares que realmente impactou o mundo da época, né? Mas, quando ele fala das 7 estrelas, só relembrando, essas 7 estrelas são 7 anjos das igrejas. E anjo, só lembrando aqui que esse termo ângelos, né, no grego, que aparece em Apocalipse, ele tem tanto significado de um ser celestial, como a gente costuma imaginar, né, que o anjo é um ser celestial, mas também pode se referir a um mensageiro, tá? Inclusive, se eu não me engano, o próprio João Batista, para ele se utiliza esse termo, né? Então, essa figura de anjos das 7 igrejas fala daqueles que seriam os mensageiros daquelas igrejas, daqueles que se responsabilizariam pela palavra a ser ministrada ali. Então, a gente entende que seriam os 7 principais líderes dessas igrejas que eles estão constituídas. Então, já que ele está mandando a carta, ele fala: então, fala para eles. E ele deixa claro já para Éfeso: vocês estão na minha mão.
E de novo ele fala para Laodiceia, vocês estão na minha mão. Então, acho que aqui tem um princípio de autoridade importante que o senhor está explicando. Concordando ou não, não estou querendo advogar em causa própria aqui, né? Nem do pastor Mário, dos meus irmãos, né? Que às vezes é dada uma responsabilidade para a gente, né, com o passar do tempo. Mas assim, o que eu quero dizer é que até para um ser humano, nem eu, se existe alguma autoridade na minha vida, principalmente dentro da igreja, é porque o Senhor assim permitiu. Agora, isso quer dizer que eu, de minha própria natureza, por exemplo, seria mais digno do que outras pessoas? Eu acho até o contrário, às vezes. Até porque eu sempre brinco não, para mim é um fato e é um dos textos que me dá um pouco mais de motivação no futuro, né? Que é quando o Senhor fala que ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. Então não tem jeito, né, de fazer alguma coisa através da minha vida, mas assim. Mas eu gosto muito do exemplo de Saul e Davi, sabe? Porque Saul ele foi um rei que até começou bem, né? Assim, mas foi bem no começo. E Deus realmente tinha direcionado Samuel para ungir Saul, não foi também? O povo viu que ele era uma pessoa destacada, ele até era uma pessoa destacada, né? Mas Deus direcionou, e ele foi ungido, rei de Israel. Davi já tinha sido ungido uns 20 anos antes, ele era, muito provavelmente ele era um adolescente ainda, quando ele foi ungido por Samuel, que ele seria rei de Israel, mas ele só foi assumir aquele trono, acho que foi no 18, eu lembro que algum irmão uma vez comentou, eu acho que faz sentido mesmo. Mas enfim, quase 20 anos, ou cerca de 20 anos se passaram até que Davi virasse rei. Mas os irmãos se lembram de quando Davi foi perseguido por Saul e ele teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul? Duas vezes, exatamente, 2 vezes. Até, inclusive, numa situação bem vexatória para o Saul, né? Que também não está aberto. Até os soldados falaram, pô, e uma oportunidade ele falou, só preciso do golpe que eu resolvo. Ele falou, não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. A questão, e o cara estava perseguindo ele já tinha promessa, mas ele falava, é como se ele manifestasse essa plena convicção de que não ia ser pelas mãos dele que ele ia realmente assumir o reino de Israel, e realmente não foi. Então, eu creio que quando o Senhor ele fala para todas essas igrejas, é como se também ele falasse, olha, você pode concordar ou não. Às vezes o povo podia ter motivo até para achar que é aquele cara que está à frente aqui da igreja, mas ele está na minha mão. Explica para eles. Então, assim, e ainda mais sendo as pessoas que, imagino, sendo os anjos mensageiros que direcionariam essas palavras do Senhor, né? É como se ele falasse, ouve esse pessoal, porque se vocês ouvirem eles, vocês vão estar me ouvindo. Então isso está realmente, eu creio, né, ter essas estrelas em sua mão. Mas aí eu queria me concentrar, acabei até falando mais do que eu esperava, sobre as 7 estrelas, mas falar um pouco mais aqui dos 7 Espíritos de Deus. Aqui podem ter mais de uma, podem ter algumas interpretações em relação a isso. A minha intenção aqui não é pensar exatamente nos espíritos que estão ali diante de Deus. A gente sabe que tem anjos ali, e a gente tem descrições interessantes do céu. Aliás, vale a outra dica aqui, como o Apocalipse fala do céu. Se a gente quiser saber como que é o céu, a melhor fonte que eu conheço na Bíblia, ali no Ezequiel também tem umas coisas legais, assim, Apocalipse tem muita coisa. Mas assim, o que eu acho que vale a pena aqui é falar desses 7 espíritos como características daquele que é o Espírito, que é o Espírito Santo.
pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar os irmãos a abrir lá em Isaías, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Eu ia falar do 2 já, que está mais especificamente no que a gente queria compartilhar com os irmãos, mas vale a pena falar do 1, porque ele diz o seguinte, ó, do tronco de Jessé, lembra, Jessé pai de Davi? Do tronco de Jessé sairá um rebento, um filho, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, já que a gente está falando aqui de 7 Espíritos, né, que o Senhor Jesus tem, eu acho que a gente pode falar daquilo que Isaías já tinha falado, que repousaria efetivamente sobre ele. E eu acho interessante que ele começa falando do Espírito de Deus. Olha só, ele vai falar de 7, a gente está falando de 7, né, mas ele começa falando do Espírito de Deus. Claro que é tudo de Deus aqui. Mas assim, uma vez eu vi uma explicação que eu achei particularmente interessante sobre o fruto do Espírito. Não sei se os irmãos já repararam, eu confesso que eu até fiquei devendo essa, eu vou dar uma olhada no original, não conheço grego, tá? Mas ainda bem que tem algumas ajudas que a gente procura na internet, em alguns aplicativos que dá para a gente saber se uma palavra é singular ou é plural. Mas eu tenho quase certeza, tá? Eu vou ficar devendo para confirmar essa, mas que lá em Gálatas, quando fala do fruto do Espírito, está falando no singular. Ele fala o que é o fruto do Espírito. Então, ainda que a gente tenha 7 aqui, eu tenho certeza que tem o Espírito Santo. Mas aí que tá. Ele fala do fruto do Espírito e aí são 9, né? Não vou lembrar todos de cabeça, mas qual que é o primeiro? É o amor. Ele falou, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, o resto eu não vou lembrar de cabeça. Eu acho que é Gálatas 5, né? Ou 6. Final de Gálatas. Se vocês quiserem pesquisar depois, é o 5, né? Amém. Mas assim, a explicação que... Agora eu fiquei devendo a explicação. A explicação que eu vi, eu achei interessante, é que é como se o primeiro deles, é como se fossem gomos de um mesmo fruto, né? É tudo o mesmo fruto. Mas assim, o primeiro é a essência dele, é amor. E todo o resto é amor também. É fruto, é parte do amor. Então eu creio que quando ele começa falando aqui, o Espírito de Deus, né, pousa sobre ele vai continuar explicando tudo que é relacionado ao Espírito de Deus. E também já falou da própria natureza do Senhor. Ele é divino, ele é o nosso Deus. Ele é assim. Então, mas assim, e eu creio que é o Espírito Santo sim. E esse que habita entre nós, ou dentro de nós, ele tem essas características. A gente pode buscar tudo isso, eu creio sim, através do Espírito Santo, que se manifestou e se manifesta em todo o tempo na vida do Senhor Jesus Cristo. Então são características do Espírito presentes no Senhor. Então, quer dizer, de novo, é de Deus. É a máxima autoridade que a gente está se apresentando, né? Já deixa isso claro. E é o fundamento realmente de todos os outros Espíritos dos quais ele fala aqui. Ele continua falando de sabedoria e entendimento. Né? Eu acho, aliás, vamos de novo para os demais. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, e conhecimento e temor do Senhor. Eu confesso para os irmãos que eu estava pensando numa evolução, mas eu acho que isso até é um pouco de estilo de escrita, né? Que é mais particular das culturas orientais, principalmente acho que aqui da região, né? Ali do Oriente Médio, que não segue uma linha ou não é tão linear, sabe? Não é tão cartesiano como o jeito que a gente está acostumado a pensar. Só fazendo um paralelo aqui, a gente é muito influenciado pela cultura grega, a cultura ocidental é muito influenciada pela cultura grega, e inclusive o Novo Testamento ele é inteiro escrito em grego, que foi uma influência tanto como o Império da época, mas assim, tem aspectos culturais que a gente carrega até os dias de hoje. E aí uma curiosidade, no grego eles tinham no grego tem muita essa questão lógica e assim,
referenciar, que aparecem, mas assim, para mim a evolução é como se a gente fosse ali de trás para frente. Então eu queria começar falando de conhecimento aqui, já que eu estou falando disso, que está no final desse texto que a gente leu de Isaías, né? De novo aqui, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele deixou para o final, mas é aquilo que é básico das coisas, né? Eu creio que boa parte dos irmãos já viu bastante lá em Provérbios. Tem, pelo menos umas duas, acho que tem até umas 3 ou 4 vezes, não sei, que o escritor de Provérbios, quase certeza que é Salomão, né? Com exceção do finalzinho ali, que tem texto que ele mesmo menciona outros autores. Mas lá em Provérbios fala, né, que o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é base de todas as coisas e esse temor está presente ali. Mas eu creio também que é aquele entendimento que o Espírito Santo ele traz no nosso coração, né? De que não tem nada oculto aos olhos de Deus. Então, assim, isso causa temor do Senhor. Isso é fonte de sabedoria. Porque, se a gente tem a plena noção de que realmente vai prestar contas, né? Diante de Deus, o Espírito Santo não crê que em todo o tempo ele tem a oportunidade que a gente abre os ouvidos para ele, né? Ele fala isso no nosso coração. Isso é base para que a gente haja com sabedoria. Mas aí tem esses outros 3 termos: conhecimento, depois entendimento e sabedoria. De novo, 3 coisas muito parecidas. Mas eu diria que conhecimento, que é tão importante, mas às vezes assim, simplesmente ter informações, né? Eu entendo conhecimento de uma maneira básica dessa forma. Assim. Eu digo conhecimento de ter informações sobre todas as coisas. A gente está num momento assim, interessante, né, em toda a história da humanidade, que nunca esteve tão fácil, né, o acesso ao conhecimento, vai ficar cada vez mais. Mas concordo, assim, um monte de informação é bom? Mas agora, se a gente não souber como é que essas informações se relacionam, né, talvez não seja tão efetivo. E aí a gente vai para o entendimento. Uma coisa é ter informações, outra coisa é ter compreensão daquilo que elas representam e como que elas se relacionam. Então aí já é um degrau assim, mais produtivo, eu diria, né, de lidar com conhecimento. Assim, o entendimento é um avanço em relação ao conhecimento, mas nada melhor do que efetivamente ter sabedoria. Que é, ok, entendi, mas como é que isso se aplica na minha vida, né? Agora, quando as nossas ações elas são norteadas conforme um bom entendimento das coisas, aí a gente age com sabedoria. Mas tudo isso tem um princípio básico, que é o temor do Senhor. Então, ele precisa da sabedoria. Mas, temendo a Deus, agora outra coisa que é básico para que a gente evolua nesse conhecimento, entendimento
quando eu estou à porta e bato. Eu falei sobre isso com os irmãos de manhã. Assim, ele poderia, né, assim, ele pagou com o preço mais alto pela vida de cada um. Então é justo que as vidas se voltem para ele. Então não seria nada de injusto, na minha opinião, pelo menos, que ele entrasse arrumando a porta. Isso aqui é meu. Entendeu? Mas ele bate lá. Tão cordial é o Senhor. Esse amor que ele tem, além de tudo, ele é um amor realmente assim, cheio de ternura, de afeição. Então, não é um rei autoritário. Agora, como que a gente vai ter mais convicção disso? Conhecendo mais quem ele é, passando mais tempo com ele. Então, e o Espírito Santo está ali para revelar a pessoa que ele é. Ele deseja conviver com a gente, ele deseja conversar com a gente, ele deseja ouvir a gente, falar com a gente. Então, assim, relacionamento com o Senhor no Espírito, como isso é importante para as nossas vidas. E tem tantas maneiras, né? A gente pode buscar na palavra, o Espírito está ali falando com a gente através da palavra. A gente ora em línguas, não sabe exatamente, às vezes Deus até revela, mas assim, a gente não sabe exatamente o que está falando, mas olha que ato de fé, né? Eu acho muito bacana que a gente invista muito tempo mesmo orando em línguas. Quem ainda não ora, assim, continue buscando fervorosamente, porque, puxa, como é bom crescer no relacionamento com o Senhor dessa maneira, mesmo que a gente não entenda, mas depois isso vai abrir, creio, realmente um nível de relacionamento que vai trazer mais entendimento da pessoa que ele é. De novo, como é importante o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque eu só consigo acreditar que a gente vai conhecer algo mais bonito ainda do que a gente já tinha visto que era bonito, que nos ama mais ainda do que a gente já imaginava que amasse. E aí, esse temor continua sendo temor, porque temor é ter medo, sim. Então, não estou falando aqui que não é para ter medo, é para ter medo do inferno, é terrível. Imagina, e Deus tem poder para condenar ou não as nossas vidas, ou na verdade para tirar a gente da condenação. Então, se Ele é quem tem poder de salvar a gente, é para ter medo dele, sim. Agora, eu creio que o próprio Deus, Ele tem um coração que deseja que Ele seja assim conhecido, porque quando a gente conhece quem Ele é, o nosso temor não é um temor daquilo que pode acontecer de ruim com a gente, mas é o tanto de bom que a gente pode perder por não conservar a nossa vida de proximidade de Deus, não buscar santidade, não ter ali realmente um relacionamento próximo com Ele, porque estar perto dele é muito bom. Aleluia. Isso é algo que tem tocado muito no coração mesmo, assim, de buscar como Deus é bom. Ele é. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é bom demais. E aí, desse conhecimento, o próprio Espírito, ele dá entendimento, ele dá sabedoria. Mas ele também dá segurança. Quem não quer, né? Olha só que tem coisa boa aqui. Quem não quer saber agir de maneira sábia? Né? Quem não quer ter segurança na própria vida? Força, poder. Né? Ele fala aqui, ó, espírito de conselho e de fortaleza, ou de poder em outras versões. E realmente, eu acho que até no país que a gente vive, a gente percebe como mexe com a gente na segurança. Eu estava vendo esses dias, parece que o governo lá no estado de Goiás é o que tem a maior aprovação hoje entre todos os governos do Brasil. E, pelo que eu entendi, os maiores esforços que eles tiveram ali no estado de Goiás foi em relação à segurança da região. Assim, como o povo, né, deseja ter segurança. Então, isso conversa com a paz que todos nós também almejamos. E às vezes a gente pode pensar que a nossa segurança esteja nos recursos materiais que a gente tem, no nosso entendimento para conseguir se proteger, para conseguir se precaver. E particularmente interessante, acabei nem falando muito do contexto de Sardes. Acabei de ver que eu falei, olha só. Tá? Só falei que Sardes era uma cidade importante e rica, né? E era rica mesmo, parece que tinha um rio ali perto que foi encontrado ouro, né? Então, como as outras 6 cidades eram uma região importante, mas um aspecto bem curioso
adversários, sabe o que era? Eles achavam que eles eram inexpugnáveis, assim, eles estavam protegidos, porque por causa da geografia da região. Tinha ali uma topografia, né, que, não sei se era um penhasco exatamente, né, que protegia a cidade de ataques dos inimigos ali, né, de alguém que quisesse conquistar eles. E eles eram militarmente muito fortes. Então eles eram famosos por ter um exército, né, serem capacitados para defesa militar, e a própria natureza ajudava eles. Então achava, aqui ninguém chega. Em outras palavras, o povo achou que tivesse seguro. Mas o Senhor está ensinando aqui que o Espírito de Deus fala de segurança. Não é um muro alto exatamente. Segurança não é por favor, é bom investir, né? Às vezes não é o seguinte, não é para a gente também tentar a Deus e correr riscos à toa, né? Mas a verdadeira segurança a gente não vai encontrar em nada que seja físico ao nosso segurança. A gente vai encontrar no Espírito Santo. Amém. Que ele é o Espírito de poder, de fato, ele é o Espírito de fortaleza. É o Espírito do Rei do Universo e do Criador de todas as coisas. Quem pode atentar alguma coisa contra o Espírito de Deus? Mas é legal que ele também fala que ele é o Espírito, e são coisas relacionadas, que a gente compartilha agora também. Ele fala de segurança e conselho. Conselho e segurança. Os irmãos se lembram do escrito lá em Provérbios? Tem que eu também acho que aparecem uns 3 versos. Mas o próprio Salomão fala, né, que na multidão de conselheiros há vitória. Na multidão de conselheiros também há segurança. Tanto que, engraçado, tem uma coisa que eu posso dizer que eu ouvi, assim, desde que eu vim para a igreja do pastor Chori, como é importante a gente buscar mesmo, né, diante de, principalmente, aliás, é sempre bom, mas principalmente diante de decisões mais importantes, ou que a gente não tem tanta clareza, busque conselho. Mas óbvio, busque conselho de pessoas que têm o Espírito de Deus. Amém. Amém. Porque o Espírito Santo usa as outras vidas também para ele é um Espírito de conselho. Então assim, mas cada um de um jeito, e às vezes alguma coisa que a gente não está muito clara no nosso coração, o Senhor pode usar outra vida, né? É o mesmo Espírito. Mas eu gosto muito de um termo que aparece na palavra que fala da multiforme sabedoria de Deus. E eu acho que ela se expressa realmente na diversidade que a gente é como corpo. Sim, que a gente seja um mesmo, sabe? No mesmo sentimento, na mesma alma, né? Mas a gente é de natureza diferente, né? A gente vem de lugares diferentes, tem ascendências diferentes, costumes, enfim, personalidades, né? Agora, isso pode ser motivo de segregação, e muitas vezes infelizmente, mas como isso pode ser motivo de maior unidade, né? Porque a gente encontra suporte um no outro em todas as coisas. E assim é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus faz. Amém. Eu devo ter falado umas 500 vezes aqui, eu vou falar pelo número 501, que assim, o governo de Deus se estabelece em total concordância. Isso é muito forte, inclusive, aqui, né, nessas características do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, inclusive eu vejo muita beleza nisso, né? Assim, tanta gente, né, diferente, uma igreja com seus mais diversos aspectos, mas através do Espírito a gente pode ser sim um. Amém. Ter esse mesmo sentimento e cultivar tudo isso. E eu creio que a gente fortalece essa relação à medida que compartilha uns com os outros. E de novo, ele é um espírito de conselho e ele faz isso, eu creio, sim, através da ação dos vários irmãos. Tem um exemplo que eu gosto muito, eu não sei, eu acho que eu já falei também aqui, talvez uma das vezes, eu gosto tanto, vou repetir, tá? O que é sentimento de corpo? Então, assim, engraçado, não sei, mas me veio no coração de falar isso. Uma vez eu ouvi um pastor que é profeta, inclusive, falou algumas coisas muito interessantes. Ele ele já era velhinho, isso faz uns 20 anos. Talvez a Erika se lembre. Lembra do Samuel Doctoria? Um profeta armênio que esteve aqui com a gente. Escreveu alguns livros, assim, tinha um ministério muito próspero
que uma vez ele estava... teve um culto que acontecia lá na igreja da Flórida, que são os irmãos que estavam bem próximos da gente na época, até no outro ministério, mas eles estavam tão próximos que a gente cedeu um prédio para eles usarem, na igreja chamada Deus Primeiro. E na inauguração dessa igreja, o pastor Samuel Vitória, né, ele deu esse exemplo que marcou no dia assim, da inauguração da Flórida, eu estou fazendo quase 20 anos agora. Que eu realmente nunca esqueci. Ele falou: sabe o que é corpo? Assim, vou dar um exemplo. Ele falou: já bateram assim, o dedinho no pé da mesa? A gente acha que tem umas partes do corpo que não fazem tanta diferença, né? Ou que a gente não lembra muito, mas bate o dedinho no pé da mesa para ver que ele é bem real, né? Agora, o que o corpo faz? Quando o dedinho bate na mesa, esse mesmo dedinho ele vai falar pro olho, vai reclamar com o olho: você não prestou atenção. Ou vai reclamar com as pernas, né? Você podia ter desviado desse pé da mesa, né? Vai falar pro cérebro, assim: você não coordenou a nossa movimentação, assim. O dedinho fica bravo com o resto do corpo quando ele sofre uma dor dessa. E o corpo também vai falar: olha só o que você fez, está causando uma dor em todo mundo aqui, né? O que o corpo faz? O que é natural? A gente vai lá e coloca a mão, vai. Às vezes a sol, todo mundo vai querer acolher aquele lugar que sofreu alguma dificuldade. Tem um exemplo que eu acho mais legal ainda: morder a língua. Faz uns dias que tem incha, às vezes é ruim demais, né? Não é ruim morder a língua? E aí, a língua vai lá e quer arrancar o dente fora? Quando está uma mordida? Porque dói, dá uma barbaridade. Mas ela não vai fazer isso. O que ela faz? Ele até fala que é um ato de amor, praticamente, da língua com o dente depois. Já repararam que a gente morde a língua e passa a língua no dente? Faz até um afago. Mas entendeu? Porque é o corpo inteiro querendo aliviar a dor. Isso é sentimento de corpo. Isso é sentimento de ser realmente um. E eu creio que o Espírito faz essas coisas, porque pela nossa natureza a gente não, definitivamente, não consegue ser assim. Mas o nosso próprio corpo humano mostra tudo. Como devia ser, né? Porque a gente é chamado de corpo como igreja, que o Espírito nos dê graça e que a gente, compartilhando, se aconselhando uns com os outros, se a gente cresça mais e mais nessa unidade, porque aí sim tem força. Amém. Aí sim é fortaleza. Glória a Deus. É Deus que vai nos guardar, que vai nos proteger de verdade. E aí vamos lá para a Laodiceia, né? Já falamos bastante do Espírito Santo, que manifesta nessas 7 características do Espírito de Deus. Laodiceia, versículo 14, né? Aí o Senhor Jesus ele se apresenta assim: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Falei para os irmãos que tem um termo que eu queria trazer de outras versões, que essa é a nova versão internacional, mas não deixa de ser soberano, tá, o termo que é usado aqui, mas em mais versões a gente vai ver como princípio, talvez aqui alguns irmãos viram, ou até fonte ou origem. Tá? Tem um lado assim, de que o princípio é soberano também, que é o primeiro. Os dois falam do Senhor Jesus. Ele é desde a criação. Eu creio tanto no aspecto que ele domina sobre ela, mas também porque ele é antes dela. Ele vem, a criação foi através dele. Então ele é desde antes da fundação do mundo. Mas era só esse que, assim, nessa versão que eu compartilhei, tem uma pequena diferença, mas eu acho que vale, os dois entendimentos são muito válidos, mas eu prefiro falar que seja o princípio mesmo, principalmente nesse contexto que vai falar. Então, Laodiceia, de novo, mais um centro financeiro, próspero. Aqui parece que é centro financeiro mesmo. Que ali é uma região que devia ter um comércio abundante, a atividade bancária lá já era reconhecida naquela região. Outra característica interessante de Laodiceia, parece que eles produziam uma lã preta, se não me engano, que era belíssima e muito estimada, era super caro. Assim, era um artigo de alto luxo para a região, característico ali de Laodiceia. E
também era uma região que eles produziam colírio. Era uma região famosa onde as pessoas que tinham que fazer um tratamento para os olhos iam buscar colírio naquela região. Então, riqueza, né? Ali, colírio para poder enxergar bem, vestes para se destacar, né? Coisas bonitas, muito ricos, comércio forte ali. E tem um outro detalhe assim, dessa cidade, que ela ficava entre duas cidades importantes, uma delas Colossos, Paulo escreve uma carta para os Colossenses, né? E outra que chama Hierápolis, também uma cidade importante da época. Parece que eu nunca me lembro qual que é das águas frias e das quentes. Tá? Colossos tinha águas frias, águas frias são boas, né, para matar sede, principalmente, né, mas enfim, e também para eventuais tratamentos, mas Hierápolis era o contrário, eles tinham águas termais quentes e que eram usadas no tratamento medicinal. Agora, e aí, são essas duas cidades ali do lado de Laodiceia, ela lá no meio, a água tinha que chegar lá através de aquedutos, então parece que vinha água de Colossos, só que a água ela ia perdendo aquele frescor no meio do caminho e chegava numa temperatura bem desagradável, que parece que as pessoas chegavam a devolver aquilo que bebiam quando tomavam aquela água lá em Laodiceia. E as águas quentes, se eles trouxessem ali de Hierápolis para lá, também ia ter essa característica de perder aquele calor, que era uma fonte boa de tratamento. Então, o que acontecia? Essas águas chegavam mornas naquela região. Elas eram boas na fonte, mas quando chegavam lá, elas eram mornas. Aí sabe o que o Senhor Jesus fala para esse pessoal, depois que ele se apresenta? Ele fala: conheça as suas obras. Sei que você é morno, não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Então, o que ele está querendo dizer aí? Do jeito que você está, não é legal, porque não serve. Desse jeito não serve. Se fosse frio, servia de um jeito, se fosse quente, servia de outro. Mas desse jeito não serve. Ele continua falando, mas assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. E aí vem o texto que eu acho mais importante, que o Senhor fala assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Para mim esse é o maior sinal do que é a humanidade de Laodiceia. Eu não preciso de nada, eu estou rico e adquiri riquezas. No versículo seguinte, o Senhor Jesus fala para eles: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então ele dá um conselho para eles. Dois conselhos para vocês: comprem de mim ouro refinado no fogo, vocês serão ricos. Comprem vestes brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez. E comprem colírio para ungir os seus olhos e poderem enxergar. Tudo aquilo que eles tinham lá, naturalmente, de forma abundante, o Senhor fala: não precisa ter nada disso, porque vocês estão buscando na fonte errada. Então assim, aquele que acha que não precisa de Deus, não serve. É um perigo que acontece muitas vezes, eu creio que acontece muito nos dias de hoje, principalmente na sociedade que a gente vive. Uma curiosidade, da última vez que a gente esteve aqui falando desse tema, né? Na última ministra ali para as igrejas, tanto de Éfeso quanto de... Para Éfeso um pouco menos, mas ele cita os Nicolaitas, que eram algumas doutrinas diferentes que apareciam naquele meio. Mas principalmente para Pérgamo e para Tiatira, ele fala de práticas idólatras, né, assim, de questões religiosas, digamos assim. E eu acho curioso que, claro, eles tiveram grandes repreensões, mas alguns elogios sobraram. Mas as duas igrejas que o Senhor só fala, entre aspas, só bate um pouco mais, né? Ele não está falando de aspectos religiosos, está falando de aspectos de como as pessoas encaram a própria vida deles mesmos. Onde está a sua segurança? E em que você realmente acredita? Por isso que eu imagino que seja um recado tão importante para a gente. E para eles, ele se apresenta de novo dessas três formas: eu sou o Amém, a testemunha é fé e
verdadeiro e soberano ao princípio da criação de Deus. Amém é uma palavra tremenda, né? Assim, é difícil de explicar o que é. Agora eu acho muito lindo ler isso. Eu sou o Amém. Eu sou o Amém de homem. A gente declara o Senhor Jesus quando a gente fala Amém. Amém pode, pelo que eu vi ali, né? É uma palavra que vem desde o hebraico, que tem poucas variações, inclusive no próprio grego aqui, e que ela tem sentido levemente diferente se ela está no começo ou no final da frase, tá? mas que são relacionados. Quando fala no começo da frase é como se falasse verdadeiramente. E no final é do jeito que a gente conhece mais, que é assim seja, que seja assim. Assim, eu gosto demais dessa palavra porque para mim ela é a expressão daquilo que a gente comentou agora há pouco. Ela é a concordância. Porque quando a gente fala amém, por exemplo, no final da oração, que realmente seja assim, é porque a gente está reforçando essa ideia, assim, eu tô nessa. E agora, quem que é aquele que faz todas as coisas concordar? O que é bom? É o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Ele é o Amém. E sabe que, curiosamente, é justamente uma palavra que tem poucas variações em outros idiomas. Talvez tenha um pouco ali, um pouco aqui. Estava até brincando com as piadinhas ruins, né? Mas então, uma vez eu vi um vídeo que eu achei muito legal. Sabe aquela música A Bênção? Ela foi composta, se não me engano, no começo ali da pandemia. Então, durante a pandemia, muita gente gravou essa música em vários idiomas diferentes. E a igreja onde ela começou, se não me engano, é a Gateway Church. Mas enfim, é um casal muito abençoado ali. É Carrie Jovish e Tony Carnes, se não me engano, dois americanos que tem várias músicas que a gente canta, inclusive. Fizeram um evento super bacana na igreja, levando pessoas de vários lugares do mundo cantando aquela música nos seus idiomas. Curiosidade, tá? Sabe quem cantou em finlandês? Um brasileiro. O filho do Ademar de Campos mora lá na Finlândia, então é fluente em finlandês, estava lá, colocaram para cantar. Mas enfim, em várias versões. E aí entrou o cara da Coreia para cantar. Aí ele cantou a parte do Amém. O que ele falou? Amém. Falei, Tati, eu sei falar Amém em coreano. E em vários outros idiomas. Porque muda muito pouco. Porque, de novo, que palavra é essa? E que importante. E a expressão também do próprio Senhor. Então, ela está sempre presente no louvor de Deus. O Amém está lá. De novo, não tem nenhuma discordância, sabe? Não tem nenhuma disputa, não tem, ali é tudo em plena harmonia que as coisas acontecem. Então o Amém está ali presente. Ele é o Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que a gente declara palavras para Deus. E elas vão até Deus. Amém. Glória a Deus. É ele que faz ele que concorda realmente que, ainda que o homem por si próprio não pudesse ter acesso à presença de Deus, ele que tornou isso possível, porque ele pagou com a própria vida nesse sentido. Então é ele que estabelece essa reconciliação, ele que é essa concordância em todas as coisas. O Senhor Jesus, ele é o cumprimento exato da vontade de Deus. A obra dele já estava determinada desde antes da fundação do mundo. Então, assim, se tem alguém que expressa esse amor e esse governo que é tão bom para todas as vidas, para todas as nações, é o Senhor Jesus Cristo. Enfim, ele é o Amém. Ele também fala que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Duas palavras muito próximas também, né? Mas fiel fala que é aquele que a gente pode confiar. Eu estava ali, é um termo muito usado nos negócios. O cara que é fiel, conforme ele coloca aqui, é como se fosse aquele que você compra alguma coisa para te entrega, você vende alguma coisa para ele te paga, entendeu? Assim, o cara é alguém que faz um acordo e ele vai seguir exatamente aquele acordo que foi feito. Então ele é essa testemunha. Assim, e também verdadeiro, porque ele não está fingindo nada. É a verdade como um todo, né? Acho que eu até comentei aqui uma vez, porque eu lembro que a gente falou sobre verdadeiro em algum outro contexto,
contrário daquilo que é errado, por exemplo, daquilo que é falso no sentido de incorreto. Né? Agora, existe aquele que é verdadeiro, que é genuíno. Tá? Em inglês tem dois termos que são mais interessantes, que um é o falso mesmo, que é igual o falso nosso, e o que está tão em moda que é o fake. O fake é aquele que é um falseado. Essa é a pior das mentiras, concorda? Porque aquele que é o falsificado, o que a gente chama de fake, é justamente aquele que tenta se fazer verdadeiro, mas não é. Às vezes, por um simples detalhe, ele não é. Mas o Senhor Jesus, ele é verdadeiro em todos os aspectos. Ele é genuíno. E ele é a testemunha. A testemunha aparece algumas vezes aqui na palavra, bastante em Apocalipse. Mas o termo no original é mártir, mas não é aquele mártir que a gente está conhecido, que é alguém que sofre muito até chega a morrer, né, por uma causa, mas é aquele que viu alguma coisa. Inclusive, é o termo testemunha que a gente vê nas questões jurídicas, sabe? Quem é testemunha daquilo que aconteceu? Alguém vai lá e fala, eu vi, eu sou testemunha. E eu estava pensando como o Senhor Jesus realmente é uma testemunha fiel e verdadeira. Sabe por que ele viu todas as coisas? Glória a Deus. Porque não bastasse ele saber como são todas as coisas no céu, porque o reino dele de lá, ele ainda veio passar todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas. Creio que não tenha uma aflição, uma dificuldade que a gente passe, que ele não tenha passado num nível ainda maior. Então, ele realmente sabe como são todas as coisas. Ele foi testemunha de todas as coisas. Por isso eu gosto de falar sobre isso. É por isso que ele intercede com tanta autoridade. Porque ele sabe daquilo que ele está falando. Ele não está falando de um outro assim, sem ter experimentado. Não, ele experimentou todas as coisas. Ele efetivamente é testemunha. Então, por isso ele tem tanta autoridade em tudo que ele faz, em tudo que ele fala. Ele conhece a verdadeira riqueza ali dos céus, ele conhece também todas as pessoas. Então ele é a testemunha, ele é fiel, ele é verdadeiro. E soberano é o princípio da criação de Deus. Também já falei isso umas 30 vezes, para a 31ª. A gente olha ali para Mateus, ele fala da genealogia do Senhor Jesus. Inclusive eu gosto muito da versão de Mateus, acho que até ministrei uma vez aqui. Ele cita algumas mulheres que eu acho particularmente interessantes. Ele vai lá, se não me engano, Mateus vai de Abraão até Jesus. Lucas vai até Adão. Ele vai do contrário, né? Ele sai de Jesus e vem para trás e vai até Adão. E é legal, assim, porque eu creio que tanto Mateus quanto Lucas, não que eles não concordassem com isso que a gente vai falar agora, mas eles estavam escrevendo para públicos específicos, né? Então, assim, Lucas apresentando Jesus como homem, filho de Adão, assim, na descendência terrena, né? E Mateus muito provavelmente escreveu para os judeus, principalmente. Então, ele mostra que ele é o rei da linhagem de Davi. Então, deixa isso muito claro, desde a promessa para Abraão, mas também o rei da linhagem de Davi, né? Então, os dois trazem, de novo, informações importantes sobre como o Senhor Jesus, assim, na sua linhagem terrena, veio para esse mundo. Mas como eu gosto do que o apóstolo João escreve. Como é que ele começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo. E o Verbo se fez carne. Depois ele fala, andou entre nós cheio de graça e verdade. Aí, o que ele está falando do apóstolo João? Ok. Ali, a família que criou dele, né? É de Davi, vem desde Adão, mas ele era desde o princípio, não tem genealogia para escrever de quem é o Senhor Jesus. Ele é desde o princípio, ele é Deus. Ele é desde a fundação do mundo. E a obra dele é eterna. Ele é eterno e a obra dele, ela é eterna. Aleluia. Esse texto, assim, pode dar mais de uma interpretação, tá? Mas eu creio que seja dessa maneira que eu vou compartilhar com os irmãos. Sabe que na Apocalipse 13, é um contexto bem diferente de tudo isso que a gente está falando. Apocalipse 13 é aquele que fala da besta, das duas, inclusive. Tem uma que vem do mar e uma que vem da terra. Mas tem uma hora que o anjo, se não me engano, que declara ele para João, né? Falando da besta, né? Ele fala assim, todos os habitantes da terra adorarão a besta. Ele explica, a saber, todos aqueles cujos nomes
tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ok, ele fez essa obra há pouco mais de cerca de 2000 anos atrás, verdade. Mas lá em Apocalipse está falando que ele foi morto desde a criação do mundo. É que tem gente que entende que ter o nome escrito no livro da vida desde a criação do mundo. Mas para ter o nome escrito no livro da vida, tinha que ter a obra do Cordeiro. Então, a obra do Senhor Jesus, ela nasceu desde antes da fundação do mundo. A obra dele é eterna. Em nosso favor. Ele é o primeiro, ele é o último. Amém. O alfa, ele é o ômega. Glória a O Deus. princípio, ele é o fim. E, enfim, ele sim é soberano. Ele é tudo. Ele é tudo, ele é tudo. E sem ele, nós não somos nada. O que ele falou de novo? O Senhor Jesus fala para nós sempre. Foi rico, eu adquiri riquezas, não preciso de nada. Isso é ser nada. É achar que não precisa de Deus. Sem o Senhor Jesus, nós não somos nada. Como eu gosto daquele texto lá em Romanos 11, versículo 36, que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo vem, tudo vai. Tudo vai parar no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Princípio e fim. O princípio soberano da criação de Deus. Aleluia. Para a gente concluir, se os irmãos do louvor quiserem já se preparar, acho que eu falei para os irmãos, né, que como Deus é bom, né, o Espírito faz umas coisas que são interessantes, porque eu lembro que a primeira mensagem sobre essas maneiras como o Senhor Jesus se apresenta para as igrejas, né, ali como eu falei de Esmirna, Filadélfia, acho que eu até falei aqui que eu não, assim, me veio um negócio assim, quando eu estava terminando de estudar, né? Então, assim, Salmo 2. Ok, meu Deus, Salmo 2. Depois eu até achei interessante que ali para o Tiatira, se não me engano, ele repete inclusive um trecho do Salmo 2 que eu chamo. Não por acaso, né? Mas é impressionante como cada um desses aspectos do Senhor Jesus, né? Tem algumas coisas bacanas no Salmo 2, que eu queria terminar lendo o final do Salmo 2 com os irmãos, porque eu achei muito curioso, assim, como Deus é bom, de que não estava entendendo muito bem no princípio, mas depois eu fui vendo que assim, a pessoa do Senhor Jesus, como ela é expressa em Apocalipse, como ela conversa também com o que aparece aqui nesse Samarés, e se tem um salmo que é muito messiânico, assim, tem histórias. O salmo é um curtinho, mas é de uma profundidade, assim. E o que mais me assusta é que Davi escreveu isso, sei lá, uns 1000 anos, quase 1000 anos antes do Senhor. E falando filho. Assim, talvez Davi tivesse pela proximidade que ele tinha com Deus, mas quem no Antigo Testamento tinha essa noção de como Deus se manifesta? Né? Que hoje a gente tem tanta clareza e a palavra tanto explica para a gente. Mas Davi escreveu sobre o filho 1000 anos antes, mais ou menos, de ele vir. Então, a partir do 10 diz o seguinte: por isso, ó reis, né, autoridades que sejam, aqueles que achavam que podiam, né, cuidar de tudo sozinhos, por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Ele sobrou a advertência aqui, essas duas igrejas. E ele fala: adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, porque isso é sabedoria. E ele continua: beijem o filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende de si a sua ira. Mas olha que bacana como ele termina o salmo: como são felizes todos os que nele se refugiam. Amém. Glória a Deus. Porque segurança de verdade não é a questão topográfica de Sardes. Segurança no espírito, na vida do Senhor Jesus Cristo, no relacionamento com Ele. A gente precisa estar atento ao espírito, senão a gente vai estar morto. É verdade. Aliás, ele fala isso para Sardes: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Começa assim. Logo depois de se apresentar. E de novo, o Senhor Jesus, ele é tudo de que a gente precisa. Não dá para fazer nada. É tudo que a gente precisa. Por isso que
que a gente se refugie no Senhor. Sabe o que o João recebeu logo no começo do livro? Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados ou felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia. O tempo está próximo, o Senhor quer que a gente seja feliz. Então que a gente guarde quem é o Senhor Jesus Cristo, que tanto se revela. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Apocalipse e as tantas promessas que tem aqui, e como é bom buscar refúgio nesse nosso único Deus, que nos faz felizes. E nessa alegria eu queria convidar os irmãos para que a gente venha louvar ao Senhor. Amém. Acho que nós somos muito abençoados pela revelação que o Senhor deu ao Paulinho, né, nesta sessão que ele pregou a respeito de Apocalipse, a respeito, né, do que Jesus escreveu para as 7 igrejas ali na Ásia Menor. Olha como começa Apocalipse: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo. Amém. Ou seja, na minha opinião, faz pouco tempo que comecei a estudar Apocalipse também. Na minha opinião, Apocalipse contém assim muito mais que os muito mais que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a respeito de Jesus Cristo. Eu creio que contém o livro de Apocalipse, sabe por quê? Apocalipse desvenda o coração de Jesus Cristo. Pensa comigo, queridos, se Jesus escreveu aquelas 7 cartas, pediu para João escrever e entregar aquelas 7 cartas às igrejas da Ásia, é porque ele viu o que estava acontecendo, ele fez, sabe, os olhos de raio-x, que nem o super-homem. Ele olhou para aquelas igrejas e falou: olha, você está faltando, você elogiou algumas igrejas, mas te falta isso. Para as outras, ele não falou que não faltava nada, apenas elogiou. Para estas 2 últimas, ele pegou o mais pesado, ou seja, ele fez o raio-x. Então isso foi muito atual para as igrejas daquela época. E daí quando o Paulinho fechou, dizendo o que no versículo? Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Ou seja, estas cartas, elas são muito bem aplicáveis às igrejas hoje, sim. Estas cartas são para igrejas hoje, sim. Tanto na exortação, quanto na consolação, quanto na direção, quanto que está faltando, quanto que tem de bom, quanto que tem de ruim. Por quê? Porque feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. O que é uma profecia, querido? É aquilo que é a toda profecia. Ela edifica o que? Eu sei das tuas obras, eu sei o que vocês têm feito. Ela exorta, mas eu tenho contra ti. Mas ela dá direção. Compra de mim o ouro refinado, compra de mim o colírio. Quantos estão me entendendo aqui? Se nós entendermos, se nós lermos estas profecias e ouvirmos estas como igreja, nós somos o que? Bem-aventurados. Apocalipse já começa dessa forma, uma revelação avassaladora do que é Jesus, do que pensa Jesus e o que Ele tem para a igreja do Senhor, porque Ele vem buscar quem? A noiva, a igreja. Por isso essa importância de nós realmente nos rendermos a saber quem é Jesus nas nossas vidas. E não precisa se delongar muito, né? Jesus é tudo
aonde tudo vai convergir no final. Tudo vai convergir para Jesus Cristo quando Ele voltar. Amém, querido? Deus abençoe você com uma boa semana, uma semana abençoada. E que você esteja andando firmemente, juntamente com Jesus, que é o que Ele quer para as nossas vidas. Amém?